Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos ao Bhagavad Gita, Dayananda. Para mim, todo sábado é um prazer estar aqui nesse encontro, né, nesse estudo. E como diz meu professor Arlindo, não tem nada mais gostoso para fazer do que investigar e saber aquilo que somos. E esse é o assunto fundamental do Bhagavad Gita, do estudo do Vedanta, do estudo dos Upanishads. Esse é o tema central mesmo, é o tema fundamental. Quem somos, né? E hoje, no estudo, o texto do Dayananda, ele abre esse conteúdo chamado Quem Sou Eu, para a gente poder investigar. Então, é uma continuidade, né, do que a gente viu no encontro passado e a gente vai continuar investigando. E aí, ele começa esse conteúdo da seguinte maneira: nenhuma forma de ignorância é dissipada por si mesma. Para remover a ignorância é preciso adquirir conhecimento. Então, ele fala que o conhecimento é a chave que vai revelar aquilo que ainda nos confunde, aquilo que ainda é algo que está encoberto. E ele só pode ser descoberto por meio do conhecimento. A gente viu, né? Vou recordar porque é uma analogia que a gente usa muito, a analogia da corda e da cobra, né? E essa analogia quando a gente passa por uma trilha e vê uma corda velha ali no chão e ainda tá meio claro, meio escuro, começando a chegar ali nas 6 horas da tarde, a gente olha aquilo, se assusta e fala uma cobra. E tem todo aquele medo, porque aquilo é, é, parece que é uma cobra. Só que quando eu descubro que essa corda, ela não é uma cobra, eu conheço a corda. E aí, quando eu conheço a corda, embora meu coração ainda esteja acelerado, eu já me acalmo e vejo que eu tinha um erro, eu estava errada com relação à conclusão que eu tomei de ser, né, aquilo uma cobra, e na verdade era uma corda. Então, a gente por isso que o Dayananda fala que nenhuma forma de ignorância é dissipada por meio de si mesmo. Para remover a ignorância, é preciso adquirir conhecimento. E aí, qual é a ignorância que ele está falando aqui? É a ignorância de si mesmo. É a ignorância mais encarnada que a gente tem, achando que a gente é o corpo, que a gente é a mente. Essa ignorância encarnada mesmo, né? Ela só também é possível se a gente faz um uso válido de um meio de conhecimento para poder conhecer aquilo que sou, porque até agora eu me identifico com o meu corpo e com a minha mente.
E se eu não sou o corpo, se eu não sou a mente, o que que eu sou? E se eu sou ignorante de mim mesma e quero saber quem eu sou, então eu devo encontrar esse meio de conhecimento capaz de me fazer conhecer sobre si mesma. Esse é o assunto do Bhagavad Gita que tenho prazer em estudar, porque não tem nada mais prazeroso do que saber sobre si, né? E aí, o Bhagavad Gita ainda é mais completo. Ele é baseado nos Upanishads, o conhecimento final sobre aquilo que somos, mas ao mesmo tempo o Bhagavad Gita traz um conhecimento completo que é também como eu lido com esse mundo a partir do Karma Yoga e e o que é esse mundo, como funciona a minha mente. Então, todos esses conhecimentos vão trazendo benefícios que vão nos purificando à medida que a gente vai purificando, a nossa mente vai ficando mais sutil, ou seja, menos densa, com possibilidade de investigar coisas mais e mais sutis cada vez mais, para a gente poder chegar nesse conhecimento tão sutil que é o conhecimento mais sutil de todos. O espaço, por exemplo, e a gente vai falar disso hoje, ele é o elemento mais sutil da matéria. É o elemento dessa manifestação, é o elemento mais sutil. Então, a gente está falando algo daquilo que somos, que é mais sutil que o próprio espaço. Então, olha quanto refinamento a gente precisa para poder alcançar esse conhecimento no sentido de como se pegasse não é bem um martelo, eu não sei como chama, aquilo que lapida, vai tirando aquilo que não somos, não somos, vai tirando como uma estátua que ela é feita, tirando as capas e fazendo a forma aparecer, né, no sentido do o que que é isso, então eu vou tirando essas capas, esses véus de ignorância para chegar nisso que é mais sutil, né? E aí é dito que eu devo encontrar um meio de conhecimento capaz, né, de me fazer conhecer a mim mesmo. E Krishna, ele é um desses meios de conhecimento, no sentido que ele traz esse assunto para Arjuna como também o tema central da sua sabedoria ali, de dizer como é que Arjuna vai deixar de sofrer e não deixar de sofrer de vez em quando, relativamente, mas como é que funciona para deixar de sofrer de maneira permanente, absoluta, né? E então Krishna vai trazer o tempo todo essas palavras e através das palavras ele vai dar esse conhecimento direto do que é esse ser central, que a gente falou em outros encontros, que é esse ser fundamental. Ou seja, é o ser fundamental que está sempre ali, imutável, independente dos nossos gostos, das nossas aversões, dos nossos papéis, ou seja, do papel de ser filha, do papel de ser irmã, e agora eu sou outra coisa, e agora eu sou engenheira, e agora eu sou terapeuta, e agora eu sou funcionária de tal empresa, agora não sou mais, agora sou desempregada, e que a gente vai mudando o tempo todo, gosto, aversão, e agora eu tô com raiva, e agora eu tô calma, e agora eu tô em paz, eu sou paz plena, desde que alguém não venha me incomodar, que daí no segundo seguinte eu posso ser muito agitada. Então, o que que é esse eu que não muda, que é fundamental no meio de tantas mudanças, papéis, gostos, aversões, sentimentos, pensamentos, né? Porque também os pensamentos mudam o tempo todo. Então é isso que a gente está ignorando. O Krishna usa as palavras para dar conhecimento direto do que é esse ser fundamental. Eu só estou recordando e para ganhar esse conhecimento do eu, e aí ele diz assim, né, no Bhagavad Gita.
O Dayananda está dizendo, devemos ser ensinados como a Arjuna está sendo ensinado. Com a ajuda desse ensinamento, a gente pode começar uma investigação de quem é esse eu, né? Com a ajuda do ensinamento e Krishna como o professor de Arjuna, né? Com as escrituras como referência, então você tem as escrituras como base, o professor, que é um link de conhecimento entre a escritura e o aluno que passa esse conhecimento. E isso tudo, esse corpo de ensinamento vai ajudar nessa investigação de quem sou eu. E aí a gente começou a primeira investigação. A primeira, onde começa a investigação, que é a investigação de eu sou o meu corpo, você é o seu corpo, você é o corpo, né? Aqui começa a verdadeira investigação, e aí a gente começa a sondar que esse corpo, como os outros objetos, ele também é visto, né? Lembrando que foi trazido no encontro passado que tudo que você conhece é um objeto. E você não é o objeto, e você é o sujeito, que é você é o conhecedor daquilo que você está percebendo no olho, né, nos olhos, na visão, aquilo que você está percebendo, o som que você conhece, que você está percebendo, o sabor, o tato, todas essas coisas são objetos da sua percepção. Algo percebe tudo isso, né? E esse algo que percebe tudo isso também percebe o corpo. Percebe o corpo, e aí a gente pode falar sobre isso, né? A gente percebe o corpo que esse eu que percebeu o corpo quando tinha 4 anos, que tinha um formato, que tinha uma pele diferente, que tinha um tamanho de osso diferente, isso todo foi um corpo percebido. Ah, quando eu tinha 15 anos, também percebi o corpo, até um corpo talvez mais flexível, e hoje, com 47, eu percebo um corpo mais denso, talvez, menos flexível, não tão magro, não mais uma pele não tão macia, e a gente vai vendo, e daí olhando, né? Até para quem está perto da gente, a gente também percebe o corpo envelhecendo, enrugado, voltando para a terra, né? A água indo embora, né? Porque está voltando os elementos para a terra. Então a água está indo embora, o corpo está descendo, o corpo está ficando mais enrugado porque falta mais água, não é? É o corpo do bebê, que é aquele cheio, né? Então, quem é esse que percebe o corpo? O corpo também é um objeto de percepção, né? O corpo é um objeto de percepção e algo percebe esse corpo. Então, a gente fez essa investigação. E agora a gente vai olhar para esse ponto, né? Se você, o sujeito, não é o corpo, né? Então, quem é você? Se você não é o corpo. E cada vez mais, eu falei no encontro passado também, a gente tem ouvido, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, cada vez mais, em todo lugar, vai no Instagram, vai num vídeo no YouTube, vai não sei aonde, no conhecimento, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, mas então o que sou eu? Né? E aí, de novo, essa investigação de você não é o seu corpo é a primeira investigação, é a mais densa. Disso que é íntimo, né? A gente está falando a mais densa disso que é íntimo, porque eu não digo isso daqui sou eu, né? Eu não digo esse livro sou eu. Eu não digo isso, porque ele
É próximo, mas não é tão íntimo quanto aquele que me toca e eu falo, este sou eu. Então, esse objeto, ele não é tão próximo quanto o corpo, mas ele também é percebido à distância. À distância é também percebido como algo não sendo eu. Agora, o corpo já é mais difícil de perceber que isso não sou eu, porque ele é muito íntimo, está muito perto, né? Levanta todos os dias comigo, parece, né? Todos os dias ele levanta junto. Claro que às vezes a gente tá num estado assim tão cansado que você fala, corpo, vai sozinho, porque eu fiquei aqui, né? Não consigo. Então, mas o corpo a gente percebe, até a gente percebe o cansaço do corpo. A gente percebe até o corpo se ele tá, tô fraco hoje. Ai, não consigo fazer esse exercício hoje, tô sem disposição. Tudo isso é percebido. Então, a gente falou que aquilo que é percebido é o objeto e aquele que percebe é o sujeito. Então, a gente falou sobre isso. Fechei aqui, agora vamos voltar. Então, esse foi o primeiro, né? E aí até perguntar. Então, se você é o corpo, que parte do corpo você é? Você é a mão? Você é o pé? E se você não tiver o pé, você continua sendo você? Sem a mão, sem o pé? Sem o corpo, da cabeça para baixo, sem funcionamento, sem movimento, você ainda continua sendo você? Ah, não, eu sou o coração. E se você tiver um transplante de coração, você não é mais você? Então a gente vai vendo isso. Aonde está o eu, né? Que parte do corpo está o eu? E a gente vai para a segunda investigação, que é começando hoje, né? Do você é o órgão, os órgãos dos sentidos. Então também é uma investigação. Então você pode dizer assim, olha, eu não sou o corpo, mas eu sou os órgãos dos sentidos. Você pode dizer que você é os órgãos dos sentidos, os órgãos da percepção, porque através dele você ouve, você toca, você vê, você saboreia, você cheira, e aí você pode dizer, né? Então eu sou os órgãos do sentido, a visão, eu sou esse percebedor dos órgãos dos sentidos. Mas aí, né, aqui no Bhagavad Gita, é trazido também a investigação. Então vamos lá. Então eu digo, porque meus olhos são brilhantes e eu vejo tudo com muita clareza, eu sou esse brilho, né? Só que quando não vejo com tanta clareza, eu sou esse sem brilho. Aí pergunta, mas você não conhece seus olhos? Quem é esse que conhece quando você tá, que as coisas estão vendo alguma coisa que está muito clara ou quando está embaçada? Os órgãos da visão, né? A condição dos olhos, de meus olhos estão perfeitos ou pandemia. Eu vou dar um exemplo meu. Pandemia, eu falava, caramba, eu não consigo mais ler direito as legendas, tá tudo embaçado. Eu não enxergo direito. O eu não enxerga direito. Tá tudo embaçado. Na verdade, eu estava percebendo que o meu órgão do sentido visão estava perdendo a sua força ali, sua potência, porque estava muito tempo ali parado com a tela e essa musculatura do olho não estava mais. E aí eu falei, não, eu não vejo mais direito as legendas. Aí tive que fazer exercício, etc, tal, e voltei a ver, graças a Deus. Mas eu não sou os órgãos, o órgão da visão, mas eu sou aquele que conhece o próprio estado do órgão da visão. Eu sou o sujeito conhecedor, que é diferente do conhecido, que é o órgão dos sentidos. Então, por exemplo, né, a gente falou do olho.
Podeis dizer com razão que sois o conhecedor da surdez do ouvido. Então, hoje eu ouço e, de repente, por alguma coisa, outro dia eu fiquei com o ouvido tapado e eu falei, nossa, tô surda, né? Então, eu sou o percebedor, mas eu não sou a surdez, eu não sou a cegueira dos olhos. Eu não sou aquele que, quando fica com resfriado, fala o quê? Ah, eu não consigo sentir mais cheiro de nada. Então, eu não posso ser. Eu não deixo. Por que que eu não posso ser? Eu não deixo de existir se o meu nariz está entupido e eu não consigo respirar ou sentir o cheiro. Eu não deixo de existir se eu viro cego. Eu não deixo de existir se eu fico mudo. A existência, ela está apesar dessas mudanças. Então, também, não só o corpo, que é algo mais denso, né? Que hoje eu sou forte, amanhã, ou os meus ossos são finos, os ossos da Maria é mais forte ou mais grosso, enfim. Eu não sou isso. Aí eu vou falar, então eu sou aquele percebedor, e aí eu já me identifico como sou percebedor dos órgãos dos sentidos, do cheiro. Não, você só está percebendo isso, você é o conhecedor dos próprios órgãos do sentido. Essa é a segunda investigação, né? Então a gente pode também ver que os próprios órgãos dos sentidos são objetos do conhecedor. Ah, então eu falo assim, bom, não sou o corpo, né? Essa massa, meu professor chama de esse tubo de essa salsicha de carne, né? Esse tubo de comida, salsicha de comida, que é a gente come, o corpo, se a gente come muito, né? O corpo infla. Se a gente fica em jejum, tipo, vamos ficar em jejum aí 4 meses, o corpo se definha, né? Então, a comida enche ou esvazia o corpo de comida. Corpo de comida, né? Corpo de comida. Come coisas ruins, dá efeito no corpo, na matéria, né? Então, não sou o corpo, também não sou esses órgãos dos sentidos. Quando eu falo sou cego, na verdade eu não sou cego. Eu sou o percebedor da cegueira. Bom, aí você fala então, não, então tem o segundo ponto ali que é o ponto que vem junto com eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, né? Então você pode pensar, eu sou a mente, então. Se eu não sou o corpo, eu não sou os órgãos dos sentidos, eu sou a mente. E é verdade que você opera os órgãos do sentido com a mente. Então aqui tem um texto do Dridiksha, que vai também fazendo, é um texto vedântico que vai fazendo também essas retiradas que chamam dos koshas, né? Que é o corpo mais do mais denso para o mais sutil. E vai mostrando o quê? Que os órgãos do sentido, né, dão sentido para o corpo. A mente dá sentido para os órgãos do sentido. E assim é como se fosse uma cadeia. Então, por quê? Porque a mente, ela é aquela que opera os órgãos dos sentidos, reunindo as experiências, né? Então, a mente, se a mente não está lá, ou seja, se a mente não tiver em funcionamento, os órgãos dos sentidos também não vão poder fazer você ouvir, provar e ver. A gente tem coisas assim bem simples do nosso dia a dia que dá para perceber. Às vezes a mente está tão inquieta que alguém fala alguma coisa, o seu órgão do sentido ouvido, da audição, está plenamente em funcionamento e você fala: o que que você falou? Não entendi, não ouvi o que você falou.
A pessoa não muda a altura, mas a mente não está disponível. Então, os órgãos dos sentidos, eles não são percebidos. Não é captado a experiência, porque a mente está muito agitada. Então, influencia. Se a mente está inquieta, você está inquieto. Aí ele fala assim, né? Então, a mente é essa que é, organiza os órgãos dos sentidos e as experiências, né? De sabor, de ver, de provar. Mas a mente também é algo que dá para a gente perceber. Como que dá para a gente perceber? Dá para a gente perceber assim, ó. Se a mente está inquieta, você está inquieto. Se a mente está quieta, você está em paz. Se você, pelos órgãos dos sentidos, porque veja, pelos órgãos do sentido a gente tem contato com os objetos do mundo. Eu vou pegar aqui um exemplo. Você está quietinha aqui assistindo o encontro, tá? Mas é apaixonada por uma pessoa, ok? Que passa aqui na trilha com uma outra pessoa. O órgão do sentido, visão, olha aquilo, é, codifica isso na mente e você fica triste. Então, os órgãos dos sentidos é a entrada da alma, né? Que traz as informações. E aí, esses órgãos dos sentidos, né? Com a mente, como ela organiza as informações dos órgãos dos sentidos, que dá para ser coisas muito mais simples do que essa que eu falei complexa. Muito mais simples como assim. É, ah, eu olho, outro dia uma amiga deu um exemplo de, ai, eu olhei uma pessoa fazendo um ovo e fiquei assim, nossa, não gosto disso que eu vi, né? Então, os olhos estão vendo uma coisa, então, com a sua experiência, o conceito do que eu gosto, do que eu não gosto, daquilo que é subjetivo em mim, eu dou um julgamento, uma classificação, e isso me traz um sentimento. Então, a mente funciona para isso. Decodifica o que os órgãos do sentido veem, e eu não estou falando órgãos do sentido só de olhos, tá? Porque isso aqui eu falei duas vezes de olhos, mas do sabor. Ai, não gosto, isso é muito salgado. Ou não gosto, isso é muito doce. Ou, ai, essa música, o do som, né, da audição, essa música tá muito alta. Ou, esse tipo de música eu não gosto. Os órgãos do sentido é aquele que vai, com as suas experiências, trazer gosto e aversão, gosto e aversão, gosto e aversão, gosto e aversão, e, em alguns momentos, neutralidade, né? Mas a mente codifica isso, e pode ser que quando a mente codifica isso, a mente fica inquieta, ou a mente fica triste, ou a mente fica com raiva, né? E aí você diz: eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou inquieto, ou eu estou em paz. Então você pega algo que é de um estado mental e coloca que isso é você. Eu tenho raiva. Eu estou inquieto. Eu estou triste. Você pega o que a mente codificou dos órgãos do sentido e diz que, na verdade, esse também é um objeto de percepção que você pode observar realmente hoje, cara. Minha mente, ó, tá agitada, né? Nossa, hoje eu tô num sentimento de paz e esse é um sentimento, um estado mental que muda a cada segundo. E você é aquele que observa um segundo antes de raiva, um segundo depois de agitação, um segundo depois de paz, um segundo depois de paz, de agitação de novo, um segundo depois de paz, 2 segundos de paz, 3 segundos de paz, quatro de agitação. É o percebedor
É o sujeito que percebe esses estados de tristeza, de paz, de, eh, de inquietação, mas isso tudo não é aquilo que eu sou. Então, ao mesmo tempo que a gente ouve quase que diariamente quem está nesses estudos espirituais, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, em alguns momentos também a gente ouve que a gente é o imutável, o eterno. Como que o eterno muda o tempo todo? Em raiva, em paz, em feliz, em triste, em agitado. Então, o eterno, aquilo que somos, essa é a investigação, é aquele observador de todos esses estados da mente. É o observador de todos os estados do corpo, é o observador de todos os movimentos aí ou as percepções dos órgãos dos sentidos. Então a gente tá fazendo assim, pô, caramba, né? Não sou o corpo, não sou os órgãos dos sentidos, porque isso tudo é percebido por mim. Não sou a mente, eu sou o quê? Aí você fala assim: ah, já sei, eu sou intelecto. E o intelecto, né, que é a próxima investigação, é uma investigação que você vai aprofundar mais uma vez. E aí, por que que o intelecto, a gente está separando ele um pouco da mente? A gente está separando ele um pouco da mente, porque a gente está dizendo que a mente é algo que capta as noções dos órgãos dos sentidos, das experiências e faz um julgamento, uma organização disso. Quando a gente fala do intelecto, a gente está falando um pouco mais de algo que não é tão temporário, mas que é algo que é um pouquinho mais permanente. Por exemplo, eu sou aquilo que eu sei. Aí então, eu sou advogado, eu sou casado, eu sou uma mulher, eu sou brasileira. São as identidades que o intelecto assume para si como sua própria identidade. Falando, eu, Betânia, nasci no dia 25 de setembro de 1978, no Brasil. Obrigada. No Brasil, meu pai chama isso, minha mãe chama. Essa é uma identidade que está atrelada ao intelecto, que é a noção de identidade daquilo que eu sou. Às vezes ela muda, sempre muda. Então, aí até os papéis estão aqui relacionados, né? Então, eu já fui só filha, de repente agora posso ser mãe, né? Eu já fui casada, agora posso ser separada. Já fui mulher, agora resolvi assumir um outro gênero. Já fui, brasileira, agora tenho cidadania italiana, enfim, e vou trocando. Já fui católica e agora eu estudo Vedanta. E o meu próprio saber, crenças, valores podem falar: eu sou esse valor, eu sou isso. E até mesmo isso, que é uma das investigações mais feitas, né? Que a investigação de minhas crenças, da onde vem esse comportamento, da onde isso, daquilo, tudo, ainda não é aquilo que eu sou. Ainda eu sou capaz de observar todas essas identificações que eu fiz. Então, você não pode citar o nome da profissão e dizer eu sou advogado. Você nem nasceu advogado. Você foste à escola, estudaste e tornou-se advogado. Você é um advogado como resultado do seu desempenho intelectual.
Você conhece a lei, assim como você conhece a mente e suas condições. Você é o conhecedor, não o objeto do seu conhecimento. É as memórias. Pois também as memórias são conhecidas por você. Porque você está ciente das memórias e às vezes está ciente que nem lembra quem é essa pessoa que está na minha frente, que eu já vi algum dia, mas não lembro de onde eu conheço ela. Então, nem as memórias, elas são permanentes. Às vezes se escapa, às vezes vem, às vezes volta, né? Aí fala que tem um exemplo aqui, né? Que você pode dizer, eu sou Gupta, porque o seu nome foi dado como Gupta, usado nos registros. Até o momento que você decide mudar de nome. E aí? Eu decidi mudar de nome, eu não sou mais Gupta, sou Ué. Mas o outro te conhecia como Gupta, agora você não é mais Gupta. E quem é você? Então, essa até mesmo seus amigos têm, até os seus amigos têm nomes diferentes para você, né? A minha amiga que tá aqui tá me chamando Beth, 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 ela só me chama de Beth. A Maria não me chama de Beth. Meu professor não me chama de Beth, né? E minha mãe não me chama de Beth, mas de outro nome, quer dizer, eu tenho vários nomes. Quem sou eu, então? Né? E ao mudar de nome, eu não deixo de existir e não deixo de ser o eu fundamental que não muda. Não deixo. Então, ainda continua a pergunta: quem é você? Se você não é o corpo, se você não é os órgãos dos sentidos, se você não é a mente, se você não é o intelecto, né, que está ali atrelado a papéis que você se dispõe a atuar durante anos e anos, e às vezes você fala, nossa, aquele cara era um advogado incrível, de repente ele é um advogado incrível, de repente você vai conversar com ele, virei terapeuta. Mas você não era advogado? Então, né, às vezes acontece essa transição numa única vida, muitas vidas. E além disso, a gente viu que para cada pessoa, inclusive, você tem uma personalidade conforme o seu papel. Eu dei um exemplo, né? Eu dei um exemplo que, assim, nossa, vou falar com a minha mãe. Quando eu falo com a minha mãe no telefone, eu tô super feliz aqui, né? E aí, de repente, oi, mãe, que foi? Ah, tipo, depois volto aqui do lado e tô conversando com a minha amiga. Tipo, a mudança de um minuto para o outro é só porque eu mudei o papel, que agora eu não sou a amiga, agora eu sou a filha. Já mudou toda a minha personalidade relacionada à relação com aquela pessoa. Então, quem é você, né? Aí fala assim, então vamos ver, se você não é o intelecto, né? Se você não é aquilo que você conhece até de o próprio conhecimento, você não é aquilo que você sabe intelectualmente. Porque a gente está falando disso também. Como é que eu não sou aquilo que eu sei intelectualmente? Aí, se você avaliar algumas coisas que você falou, puta, isso é uma verdade inabalável para mim há 10 anos atrás, hoje não é mais uma verdade inabalável. Pode ser que não seja. Um valor que esse é o valor mais importante da minha vida. Eu sou essa, ó, completamente nesse ponto aqui, sou completamente honesta, sei lá, completamente. O valor mais importante para mim é a segurança. Hoje, quem sou eu se meu valor não é mais a segurança, né? Então, bom, então se você não é todo esse seu saber, aquilo que você sabe ou aquilo que você valoriza, aquilo que você
como você se define, você é a ignorância, então? Porque se você não é o saber, você é a ignorância. Parece uma investigação, né? Mas ignorância eu sei que eu não sou. Mas se você não é o que você conhece, então você só pode ser o que você não conhece. Uhum. Talvez agora você diga, como eu não sou o corpo, os órgãos do sentido, as emoções ou o conhecimento, né, do próprio intelecto que conhece, eu devo ser a pura ignorância, ou puro silêncio, ou não saber nada, né, que obtém, por exemplo, em sono profundo, quando todo o conhecimento está ausente, eu devo ser isso, e é quando todo o conhecimento está ausente. Os Vedas dizem que no sono profundo, no sonho, no sono com sonho, o cego já não é mais cego. Ele nem é alguém que pode ver e ele nem é consciente que ele é cego. Em um sono profundo, nem o cego, nem o que vê, nem o que conhece, sequer as condições de seus próprios olhos, ele é. E, no entanto, pela manhã, ambos podem acordar e falar: eu dormi bem. E para alguém dizer eu dormi bem, eu deveria estar ali. Então, ele está dizendo aqui que a mente estava suspensa no sono profundo, por exemplo. Nem a mente, nem o intelecto estava funcionando. No sonho, ainda, o cego pode dizer que não é cego. Mas no sono profundo, não dá nem para fazer classificação nenhuma, só está dormindo profundamente sem a mente estar em funcionamento, a mente está suspensa. Olha, aquele dia que você dorme e fala, nossa, dormi igual uma pedra, não sonhei nada, não isso, nada, tenho certeza. Então, alguém fala assim, eu dormi bem. E aí, quando você fala assim, eu dormi bem, então, mesmo com essa mente suspensa, sem pensamento nenhum, em total ignorância, ok? Que é o que ele está trazendo, você não é ignorância. Embora o conhecimento de tudo esteja suspenso naquele momento, você ainda, sem pensar, sem conhecimento algum, com total ignorância, ainda você é capaz de perceber que você dormiu bem e acordou e dormiu bem. O conhecimento estava ausente e ainda assim você permanece. E aí você pode concluir, então, eu não sou nada, eu sou a ignorância. Aí os Vedas dizem, mas se você fosse essa ignorância, você não poderia dizer eu dormi bem. Isso significa que você parece saber, pelo menos você sabe que você estava ali, que o eu estava constatando o profundo nada, vamos dizer assim. Que isso acontece, por exemplo, no samadhi. Alguém entra em samadhi, então alguém entra em samadhi, os seus pensamentos são suspensos. E aí você percebe um silêncio absoluto, mas ainda assim, sem nenhum conhecimento, só aquele silêncio, ainda há um observador desse silêncio que pode dizer: eu estive em samadhi e pude perceber silêncio absoluto. Algo percebe o próprio silêncio. Então,
Se você fosse a ignorância, você não poderia dizer eu dormi bem. Isso significa que você parece saber, pelo menos, que você estava lá. Se eu perguntar, essa é uma outra linha, tá? Você conhece a língua chinesa? Você dirá, não sei, não conheço. E se eu perguntar, como que você sabe que você não conhece? Aí você fala, eu sei que eu não sei. Então, até o conhecimento que você não sabe, você consegue validar. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu nunca entrei em Samadhi. Ah, mas então eu não conheço isso. Mesmo assim, eu sou aquele que vê o que conhece e o que não conhece, o que conhece e o que não conhece. E esse estar ciente que não sabe, estar ciente que sabe do intelecto, estar ciente do corpo, estar ciente dos órgãos do sentido, estar ciente do próprio silêncio, é de fato aquilo que você é, aquele que observa tudo. Então, você é aquele que observa todas essas coisas. E aqui Dayananda diz: você é a consciência. Aí agora ele está dizendo, não está fazendo uma pergunta, ele está falando, então, você é a consciência. Ele vai falar muito sobre isso, esse é o assunto do Gita. Através desse inquérito, você é capaz de concluir que você deve ser distinto do corpo, distinto dos órgãos dos sentidos, distinto da mente, distinto do conhecimento, distinto da memória e distinto também do não conhecimento ou da ignorância. E você também não é nenhum dos papéis relativos, como pai, filho, né? Você é distinto de tudo isso. Você não é nenhuma dessas coisas que você pensa ou que você atribui como eu sou isso. Então, você é diferente de tudo isso. Aí você pode dizer assim, antes do Vedanta, tá? Pode dizer assim: ah, eu sou um conjunto de tudo isso. Eu sou o corpo mais a mente, mais os sentidos, mais o intelecto, mais a ignorância. Você pode dizer tudo isso. Mas, se você está fazendo esse estudo do Vedanta, se você está estudando isso, você deve então dizer outra coisa. E aí agora ele diz qual a frase que é uma visão alinhada com a sabedoria. A visão alinhada com a sabedoria é: eu sou aquilo que está ciente de minha ignorância, do meu conhecimento, das minhas memórias, das minhas emoções, da minha fome, dos meus órgãos do sentido e do meu corpo. Tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu cheiro, que eu saboreio, que eu toco, são objetos. Eu sou o sujeito, o ser consciente, que é consciência de todos os objetos, incluindo o corpo, a mente, intelecto, órgãos dos sentidos, ignorância, papéis, gostos, aversões, emoções. Você é o ser sempre presente. Esse ser consciente, sempre presente, jamais ausente, inclusive, como ele deu exemplo, durante o sono profundo, também você está consciente de que você dormiu bem no sono profundo. Mesmo quando os órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto, a ignorância e a sabedoria estão suspensos, ainda você consegue dizer sobre isso. Você é o conteúdo
desse ser consciente, você é a essência do ser consciente. Essa essência só pode ser consciência. E aí, isso é como a gente vai devagar, né, nisso, porque essa é a verdade final. Essa consciência, o eu, ele vai dar agora alguns atributos do que é isso, né? Essa consciência, o eu, que é esse percebedor de tudo, ela é ilimitada e não dual. Aí, quando não dual, o que que é isso, não dual? Quer dizer, não dois, só há ela. E ilimitada quer dizer não tem limite, borda. Ilimitada, se algo é ilimitado, mais nada pode existir. Porque se outra coisa existir além do ilimitado, são dois limitados. Ilimitado é não há possibilidade. Se não tem limitação, não há possibilidade de ter nenhuma barreira para falar. Isso é o ilimitado, não existe. E esse é um outro ilimitado. Não. Ilimitado não tem isso daqui. Ilimitado, puro, pleno, Purnamada, pleno, ilimitado. Você é esse ser ilimitado. Essa consciência é ilimitada, é não dual, é uma, sem um segundo. Qualquer objeto que a gente investigou, do corpo, da mente, dos órgãos dos sentidos, do intelecto, da ignorância, tudo isso, isso tudo é limitado pelo tempo. A gente até fez a verificação, a investigação disso. Como? O corpo modifica e é limitado pelo tempo. Aquilo que a gente está falando dos órgãos do sentido, uma hora eu enxergo, outra hora eu sou aquele que percebe a cegueira. Foi limitado pelo tempo. A gente viu que a mente, uma hora está agitada, uma hora a mente está em paz. É limitado pelo tempo. Uma hora, tanto, né? Ó, uma hora a gente está agitado, uma hora a gente está em paz. A gente sabe que os valores, vai, ou a identidade que eu tenho de mim, como eu sou isso, eu sou, vou pegar de novo, advogado, pode durar 30 anos, mas é limitado. Depois eu posso falar, eu sou advogado aposentado ou eu sou um terapeuta agora, desisti da advocacia. Tudo isso a gente está falando é limitado pelo tempo. E aqui as escrituras dizem que a consciência é ilimitada. O sujeito é o ilimitado. E qualquer objeto, que foi tudo isso que a gente viu de objeto, pode ser limitado pelo tempo, pelo espaço ou por outro objeto. E a consciência não, a consciência é não dual, ela não pode. Mas a consciência, o eu, como não é um objeto, como não tem nenhuma dimensão, como não tem nenhuma forma, como não tem nenhuma limitação, ela é o não limitado, é o não dual. E as escrituras afirmam, embora a gente não acredite, até que a gente faça um trabalho muito profundo, mas as escrituras aqui afirmam: você é este ilimitado. Agora, ele não está falando você, Betânia, ele está falando da sua natureza, esse que percebe todas as mudanças do seu corpo, que percebe todas as mudanças da sua mente, que percebe
mudanças nos seus órgãos dos sentidos, que percebem as mudanças dos seus saberes. Este, o percebedor, que estava lá com 1 ano de idade, 5, 15, 30, 45, que vai estar lá quando tiver 100, esse percebedor é aquilo que você é, que é o ilimitado. Esse que é aquele do primeiro verso do ensinamento de não fique triste pelos vivos e pelos mortos, você nem é nascido. Porque o ilimitado nem é limitado pelo tempo. Se não é ilimitado pelo tempo, é o eterno. Se é o eterno, é aquilo que nunca muda. E o ilimitado, uma das outras coisas, assim, que tem uma característica, a gente já está encerrando para a gente, né? Para o encontro que vem a gente voltar nisso, mas uma das características é se tivesse algo além do ilimitado, já não seria limitado. E quando é falado que o ilimitado é imutável, quer dizer que algo só pode ser imutável se só existir ele. Porque se existir uma outra substância, a junção dos dois já muda tudo. Então, é ilimitado e é imutável. E você é esse ilimitado. Isso é Sankhya, o conhecimento ensinado pelo Gita. Não é um conhecimento intelectual ou uma teoria lógica que a gente está propondo aqui, mas o que a gente está propondo aqui é uma investigação por um meio de conhecimento válido que nos faz ver realmente o que somos. Assim como nenhuma teoria ou prática está envolvida em abrir seus olhos e ver o objeto, assim é nesse caso. Aquele que tem a escritura usa a lógica para nos fazer vermos como Krishna está fazendo Arjuna ver quem ele realmente é. E o que é ensinado é lógico, porque é uma questão de erro de identidade. Eu estou identificado com o corpo, eu estou identificado com a mente, eu estou identificado com os órgãos do sentido, com o meu intelecto, com a minha ignorância, com os meus saberes, com os meus valores, com os meus gostos, e eu estou colocando, sobrepondo tudo, falando eu sou esse, em cima de algo que a gente chama daí o ego. O ego, meu professor fala sempre isso, ele é o impostor que pega todo, todas as características e colocam nele falando eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, em cima do próprio eu fundamental, que é apenas o sujeito. Mas aí o ego pega e fala: não, eu não sou o sujeito, eu sou o sujeito branco, mulher, brasileira, moro aqui, eu sou o sujeito isso, sujeito aquilo, com esse gosto, com essa versão, com esse tipo de corpo, com esse tipo de olhos que veem tudo, que gosta de ouvir música clássica, que isso, que aquilo. O ego vai falando: este é o eu, este é o eu, este é o eu, este é o eu, este é o eu. E aí, o eu fundamental, que é o ilimitado, o imutável, aquele que não muda, fica achando, sofrendo e com medo de ser o corpo, a mente e tudo isso que é transitório e que daí nos dá pavor da morte e de todas as coisas. Enfim, né? E aí, no encontro que vem, a gente vai falar de novo disso. E aí, eu vou trazer no encontro que vem uma analogia da consciência com o espaço, que é o elemento primário da manifestação. E como é que a gente olha e vê que a consciência é uma única. Em mim e em você, Lucas. Não tem duas consciências. É uma única. A gente vai falar, mas assim, é como o espaço que acomoda tudo
tem espaço dentro do pote, de um pote, e tem espaço fora do pote, mas não há separação do espaço dentro e fora. E nós somos como muitos potes com espaços conscientes dentro, que não tem separação. Por isso é um único, que é esse espaço consciente. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Minha sugestão é que pegar esse texto, porque eu, né, acho que uma das coisas mais bonitas no estudo do Vedanta é a gente utilizar a investigação direta mesmo. A investigação direta por meio da percepção, por meio da lógica que isso tem, para ver se isso é ou não é. Então, essas perguntas do você é o corpo, você é os órgãos do sentido, você é a mente, você é o intelecto, você é a ignorância. Olhar diretamente, né, para isso, fazendo analogia, comparação, verificação. Cara, deixa eu entender aqui. Não, mas espera aí, como assim não sou meu intelecto? Como assim não sou meu... Que é isso, sujeito? Você mesmo. Porque o estudo Vedanta, ele é válido se esse conhecimento que está sendo passado por uma escritura, ele for um conhecimento direto. Ele não é uma crença cega. É para você investigar. Aqui é um apoio para essa investigação. Então, é esse convite. Investiga. Veja se não é assim mesmo que funciona. Então, pega essas perguntas, ó, durante a semana. Fica nelas. Fica se perguntando. De repente, do corpo você não tem mais dúvida. De repente, você não tem mais dúvida sobre seus órgãos dos sentidos. Mas, de repente, você ainda está identificado com o intelecto. E eu acho que é o mais difícil, entendeu? Porque daí, eu penso assim, eu tenho esse tipo de pensamento, eu tenho esse valor, eu tenho esse papel. O intelecto, cara, traz toda a força também, né? Se não tiver um discernimento, para o ego, nesse sentido de assumir um monte de coisas, né? Então, fazer essa investigação, né? Por meio mesmo das escrituras. Eu acho que isso que é rico, porque não é um conhecimento pessoal de alguém, tal pessoa fala sobre isso. Não, é um conhecimento milenar que está trazendo assim investigações para você fazer e você lidar com isso. Não é nada místico, cara. É um negócio que, meu, vai lá e verifica. E aí vai verificando isso e vai fazendo isso no dia a dia. Como a gente tem feito também com o projeto, com o das 20 virtudes do Bhagavad Gita. É isso, assimilando. Então, vamos lá, Purnamada. Om Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, meu professor querido Arlindo Nagar, que se dedica a ensinar isso, cara. Tipo, para mim tem um valor maior. Gratidão a Ishvara, né? Essa inteligência pura. E Shanti, 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 né? São três Shantis, porque o primeiro Shanti, ele está relacionado a que sejam retirados os obstáculos da minha mente para que eu tenha paz para absorver esses conhecimentos. O segundo Shanti, ele está mais relacionado a esse campo que a gente abre aqui nesse momento, que está perto, que está acontecendo. E
sejam retirados os obstáculos ao redor para que a gente tenha paz para poder assimilar esses conhecimentos. E o terceiro chante é que tudo no universo conspire para que seja assimilado esse conhecimento. Então, os três chantes. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.